porque eu tô bem chateado mesmo com esse negócio aí da manipulação a gente vai ser o nosso primeiro assunto porque, aqui, assim, mas... Eu sou um cara assim que eu até vivo muito mais o futebol do que eu deveria, né? Isso é caso, o Gabriel Simões sabe disso, eu já recentemente, já velho, com uma filha de 14 e um filho de 7 anos para criar, terminou um jogo de futebol que eu fui para o hospital porque eu tava com a pressão, porque eu não consigo. Então, assim, eu vivo de uma maneira que é irresponsável, a verdade é essa, né? É irresponsável. Ainda mais para quem tem 2 filhos para criar e o caramba. Porra, aí tu vê que tem jogador de futebol que conseguiu ser o que eu sempre sonhei, do que todos nós aqui imagino que tenham sonhado em ser jogador de futebol. O cara conseguiu chegar e tudo. E o cara aceita desvirtuar a porra do futebol, macular o futebol. O que esses jogadores estão fazendo, além de crime, e a esfera criminal está sendo tratada, é a mesma coisa que um médico entrar num lugar e falar e conscientemente não salvar alguém. Perfeito. É a mesma coisa que um advogado entrar para condenar o cara que ele tem que defender. Ah, mas acontece, eu sei que acontece. Não tô dizendo, não tô no mundo, não tô no Fantástico Mundo de Bob ou no Alice da País da Maravilha, não. Eu sei que acontece, mas cara, é muito complicado. Assim, e de novo, a gente vai falar sobre isso. Isso não tem nada a ver com o cara ganhar 100, 200, 300, 400. Não tem. Isso é questão de essência da pessoa. Como também, do mesmo jeito, a gente está cansado de ver, e que nem deveria ser notícia, mas o taxista que olha, que vê um celular caro esquecido lá e devolve, como recebe profissional auxiliar de limpeza que acha a carteira cheia de dinheiro no banheiro e devolve, como vê porteiro que vê coisa cair e devolve de valor. Então, assim, não tem nada a ver com ter dinheiro ou com não ter dinheiro. Sim, perfeito. Tem a ver com a essência. O Cartoloco recentemente fez um trabalho, inclusive o canal do Cartoloco faz um serviço muito legal, cara, de mostrar o lado B, o lado C, o lado D do futebol. Em um desses momentos, já há um tempo atrás, o Cartoloco estava no vestiário, eu não lembro de qual equipe, mas assim, a gente tá falando da periferia do futebol, e os caras já falavam sobre ter recebido algumas sondagens, propostas sobre isso, né? Porque aqui a gente não tá falando da manipulação de resultado, mas está falando da manipulação do jogo que pode impactar no resultado. É um escanteio, mais do que isso, é um cartão. Na instituição, porque às vezes um cartão, uma falta, uma bola para fora, um lateral, um escanteio, gera um rebaixamento, gera uma derrota, tem várias questões. E os treinadores e jogadores que, assim, recebem mal, quando recebem, tem uma estrutura péssima, falando com uma raiva sobre as sondagens, e uma coisa genuína, quando na época isso nem era assunto ainda. E deu uma viralizada ontem sobre isso, o Cartoloco até falou sobre o assunto, e aí casa com o que o VS está falando, que não tem nada a ver sobre a necessidade, o desespero, a falta de estrutura. A gente está falando de jogadores de Série A, de Série B, não tem aí ninguém que deve ganhar menos de 80 pau por mês. Ali é salário de 100, 150, se bobear até mais, dependendo dos contratos que a gente está falando. Ontem, nesse assunto, a minha filha mais nova, falando, ela não estava conseguindo entender por que era grave. Não, mas por que é grave? E eu fui explicar, eu falei, Sara, a gente está falando de algo que tem uma ligação muito forte, quase religiosa. Você, quando está vendo um jogo, você tem fé, e quando você fala da fé pública, eu estou dando fé àqueles jogadores, de o que está acontecendo ali, é genuíno. Eu estou dando a minha crença, né, naquilo. Que não está sob o meu poder. Eu jogo a minha sensação e o meu sentimento na mão, nos pés, na real, de 11 caras. Que depois 22, impacta no teu dia, que na tua impacta semana, no dia, impacta nos relacionamentos que você tem. É uma coisa tão difícil de tatear, e quando eu manipulo isso de qualquer forma, seja, forçando um gol, forçando um cartão, forçando qualquer coisa, eu tô destruindo a fé pública das pessoas naquilo. Claro, Mal comparando, é uma instituição, por exemplo, quando você pega instituições públicas, qualquer uma delas, seja a polícia, seja o Ministério Público, quando eu perco a fé pública nessas instituições, elas perdem o sentido de existir. Se eu perco a fé pública no jogo, ele perde o sentido de existir, porque as regras, quando a gente combina de jogar uma pelada, não tem árbitro. Quem tem que respeitar, a bola saiu ou a bola não saiu, somos nós. Se a gente não compactuar ali e não tiver junto no pacto, o jogo simplesmente deixa de existir. Aqui os caras estão matando
o jogo, pô. E aí, para explicar isso para uma criança, porque ela não vê ali um roubo prático, né? Ela não consegue ver o roubo de um celular, eu acho que é um roubo pior. O cara tá roubando a minha... A gente tá falando de diversão, pô, de sentimento, de torcida, de paixão. É uma traição, né? É uma traição. Lógico. É bizarro, assim, lógico. é bizarro. Então eu tô, já que você perguntou, eu tô muito... Porque, pô, cara, o Juventude foi rebaixado, gente. O Ceará, pô. O Juventude foi rebaixado. E tem vídeo do cara ligando dentro do vestiário do Juventude, cara. Então, assim... É muito complicado. É grave. Muito triste, e tem é muito muito grave, é muito desanimador, assim. E assim, é óbvio que a gente de repente... sabe qual é a maior... A gente já entrou no tema, né? Já entramos. Então, sabe o que é mais preocupante, assim, do meu sentido? O primeiro é que eu acho que isso é só a puxada do rolo. Com certeza. Isso é a puxada do fio, né? É a ponta do iceberg. É a puxada do fio do rolo de lã. Que eu acho que vai vir muita coisa aí. Muita coisa. E a outra é que... Ontem eu falei sobre isso no Twitter, que foi a primeira vez que eu tinha falado. Máfia da Loteria Esportiva, 1982. Só tô falando dos casos gigantescos. Máfia de Loteria Esportiva, 1982. A Placar descobriu cerca de 120 pessoas que estavam manipulando o resultado de jogo por causa da Loteria Esportiva, 1982. Era até pior, né? Porque era resultado mesmo. Era resultado mesmo, 1982. Você teve a máfia do apito em 2005, que já envolvia aposta quando não tinha aposta no Brasil. Isso é importante, tá? Isso é importante. Não tinha aposta no Brasil. Depois de 2005, não duvido de mais nada. E agora você está falando de 2023, que... O mais grave para mim, o mais lamentável para mim, o mais desanimador para mim é que esse não vai ser o último caso. Aí também por uma questão quase que antropológica desse país. Quase que antropológica. Eu costumo dar o exemplo, o livro 1808, do Laurentino Gomes, que é um livraço, ele conta a chegada da família real portuguesa de Lisboa para cá, fugindo de Napoleão. Acho que é o melhor livro de história que eu já li. É uma história que todos nós que fizemos segundo grau, quem fez segundo grau entende o que é a mudança da família real de lá para cá. Lá ele conta que a guarda real fazia ronda pelo centro da cidade do Rio de Janeiro. 1808! 1808! E a guarda real recebia de alguns comerciantes por fora para passar na frente da loja do cara. 1808. Porra! 1808, cara! É inacreditável, cara. Então, é uma coisa que faz parte da formação desta pocilga que a gente vive, que a gente mora e que a gente tem que amar. Então, assim, não vai ser o último, porque aqui o sentimento de que levar vantagem é maneiro está enraizado. Aqui o sentimento de, é uma coisinha pouca, não vai fazer mal para ninguém, é errado, mas não vai fazer mal para ninguém, está enraizado. O sentimento de que enquanto não pegarem, não é crime, tá enraizado. Então, assim, aconteceu esse agora. Será a última? Não! Eu ia perguntar daqui a até, né? 3, 4 anos, a gente vai ter outra coisa com isso. Eu ia te perguntar porque qual que é o problema, né? Faz parte do que nós somos enquanto sociedade. Eu ia falar, aí você vai dizer, mas não é o único lugar do mundo. Realmente, não é o único lugar do mundo. Já teve na Alemanha. Mas era um cara, 2 caras. Por enquanto são 20 jogadores de Série A. 20 jogadores da Série A investigados. 50 20. Já denunciados. Mais de 50 denunciados, né? Porque existe então, uma diferença. Sim. Do cara que é denunciado. Na Itália aconteceu. Ok. Agora você está caminhando aqui. Na Itália aconteceu. Você está caminhando aqui para 50, 20, 100. Inclusive o impacto na Itália foi violentíssimo com o futebol italiano, porque você perde a crença, como a gente falou, tudo que para mim se baseia em crença, que é acreditar. Quando você acredita que tudo aquilo é genuíno e está respeitando as regras. Mas é inocência, essa é a essência do esporte. A essência do esporte é ter crença de que tá todo mundo que não dopado, que tá todo mundo que é real, assim, respeitando as regras e tal. Quando você perde a crença, você perde valor, porque você perde a crença do torcedor, você perde a crença dos patrocinadores, você perde valor. E o futebol italiano, pós-escândalo de manipulação de resultados ali por volta de 2006, ainda terminou a seleção campeã do mundo, mas o pós aquilo ali, teve o Milan ainda com o Rabicho, que era um time muito forte. Depois dali você começou uma debandada e uma crise no futebol italiano
que talvez esteja sendo recuperada agora. E o nosso lugar aqui, os sites de apostas hoje, eles estão no futebol. Nós aqui, quase todos, já fizemos coisas com sites de aposta. E para deixar claro, é isso aí. A culpa aqui não é dos sites de apostas. Perfeito. E eu não estou falando aqui enquanto um cara que faz e já fez e vou continuar fazendo coisas para sites de apostas. Porque as apostas trabalham com algo que é um jogo. É um jogo. E você que escolhe se você quer entrar ou não. E não é um jogo de azar, porque depende de um jogo que vai acontecer, que eu acredito vai ser tudo na bola. Ou no boxe, ou na Fórmula 1, qualquer coisa. É um jogo, não é um cassino, é um jogo. E eu estou apostando em cima daquilo ali, baseado no que eu acho que eu sei de conhecimento esportivo. As primeiras roubadas na história são as casas de apostas. E, por exemplo, esses casos que o VS lembrou na Europa, as denúncias normalmente partem dos próprios sites que veem movimentos suspeitos de apostas nada a ver, eles ou totalmente dinheiro, né? fora do costume. Os roubados nessa história são os clubes em primeiro lugar, porque eu acho que eles estão sendo sacaneados, o futebol, os sites de aposta e nós, torcedores. Tem 3 roubados aqui na história. Pra gente não achar que os culpados, começar a tortuar um pouco quem são os culpados. Os culpados, porque, bicho... Só trazendo informação, até este momento, que 11 de maio, 10h46, até este momento, tem 2 tipos de pessoas investigadas. Aliciadores, que são chamados aí como apostadores, que na verdade são criminosos, e jogadores. Até este momento, não tem clube investigado, não tem, até este momento, árbitro investigado. Dizem que vai ter, mas até esse momento não tem. E não tem, até este momento, casa de aposta investigada. Perfeito. Isso é importante ser dito. Cara, só para matar e passar por Simões aqui rapidinho. Até porque, como o Formiga falou, as casas de aposta elas têm alertas para tudo que foge do padrão. Também. Se você, inteligente, chega e fala, eu vou botar 50 mil que fulano de tal vai receber um cartão. Na hora vai bater lá e vai falar, opa, isso aqui tá fora. Ou se você faz uma aposta, como apareceu ontem, com 7 jogadores recebendo cartões. 7. A aposta dava 110 mil reais. Na hora, a casa de aposta bota um alarme. Opa, tem uma aposta aqui que pode, sabe por quê? Porque pode ferrar ela. Sabe qual tem uma aposta aqui que eu teria que pagar 110 mil. Vamos investigar? Sabe qual é a vantagem disso aí? É que essa galera, isso ficou provado pelas conversas explícitas no WhatsApp, por essas apostas absolutamente fora do padrão, é que essa galera é muito burra. E aí eles se expõem e eles mesmos dão a cara e a prova. Essa é a vantagem para nós e para os investigadores. Só para matar pro Simões, eu lembro do Jurassic Park 1, quando o cara fica de cara lá que no Parque dos Dinossauros só tinha fêmea. Só tinha fêmea. E mesmo assim eles depois descobrem que começou a ter reprodução. E aí um dos personagens Ian Malcolm, o personagem do matemático. E aí ele fala, cara, a vida sempre dá um jeito. O filho da puta sempre dá um jeito. Não, e aí pra você falar explicitamente. Quando o VS lembra da máfia da loteria, da máfia do apito, agora da máfia das apostas, daqui a pouco vai ser máfia de qualquer coisa. Porque a lei tá sempre correndo atrás, é igual a hacker, né? Você dá o antivírus, o cara já é outra coisa. Então, assim, o malandro, ele sempre dá um jeito. Pra gente não achar que a solução é acabar com isso, senão fica no vigiar e punir, e a gente não vai no lógico, que é tentar outras soluções que vão matar o problema lá em cima. Mas bicho, é muito triste, foi mal, Simões. Eu acho que o estrago já tá feito. Por tudo que vocês falaram, de dar confiança no jogo e tudo mais. E acho que, olhando pra frente, a única coisa que a gente pode tirar é tirar isso como uma oportunidade. Porque o futebol brasileiro parece muito indefeso, né? Não tem muitos mecanismos para se defender contra isso. A gente não tem nem muitos mecanismos para tipificar isso como crime. Porque as apostas no Brasil é uma coisa meio... Tem sim. Então, mas tem no Estatuto do Torcedor e tem no Código Penal também agora, que é manipulação de eventos esportivos. Mas em relação à regulamentação de casas de aposta... não são 100% claras no Brasil. Regulamentadas. Não são 100% regulamentadas. Precisam ser regulamentadas, logicamente. Então, a gente fica com mais dificuldade de botar esses caras na cadeia. Então, assim, a gente precisa hoje encarar isso como uma oportunidade de regulamentar, deixar as coisas claras e ser bem eficiente nas punições. Eu acho que esses jogadores, no mínimo, eles precisam ser tirados do futebol por um bom tempo. Inclusive, eu acho que o recado tem que ser dado agora para evitar a quem vem atrás
Porque você tá... É educativo isso que vai acontecer a partir de agora. O filho da puta tamanho da suspensão. Ele tem que pelo menos ser muito bom para dar um jeito. Total. E hoje ele não precisa ser. Além da regulamentação, que eu acho que exige relatório, exige várias coisas, e tudo que é novo, quando chega, é óbvio que é um terreno... Né? Quando chegou o Uber, quando chegou o iFood, quando chegou não sei o quê, é natural que você tenha um terreno que você vai entendendo onde está andando. Mas a regulamentação é um passo normal para você ter controle e normas para saber a quem recorrer, quem fiscaliza, quem é que eu posso... É óbvio que tem que ter. E tá aí a prova da necessidade da regulamentação. Perfeito. Só para o pessoal entender como é que funciona, de repente tem gente que nunca fez uma aposta, né? O que se enquadra nesse momento? Eu chego pro Bruno Formiga e falo, Formiga, vou te dar aqui, ó, 50 mil reais para você tomar um cartão amarelo. Não, peraí. Isso não é como é feita uma aposta, é como é que está sendo feita a manipulação. Perfeito. O que está acontecendo nesse momento. Porque você tem vários mercados no site de aposta, você tem vários mercados. Um jogo tem quantos escanteios, quem vai ter o primeiro escanteio, quantos cartões, quem vai tomar o primeiro cartão, vai ter expulso, vai ter pênalti. São muitas opções. Vai ter, os dois times vão fazer gol, quem vai fazer o primeiro gol. Para quem não sabe, vá num site de aposta porque, por exemplo, ontem eu estava explicando para minha irmã, né, que ela não entende de casa de aposta e tudo mais. Então assim, eu chego pro Formiga, ó, Formiga, você toma um cartão amarelo de propósito, te dou 50 mil adiantado. Chego pro Simões e falo para ele tomar o amarelo, a exemplo também do Vitor Sérgio. Aí eu vou lá, faço uma aposta, colocando os 3 que vão tomar cartão amarelo e ganho uma bolada e eles ganham o dinheiro que eu prometi, esse adiantamento. Então, só para deixar claro que, assim, as investigações, elas continuam por parte do Ministério Público de Goiás, e aqui é mais uma questão opinativa nossa, né? Porque a todo momento isso vem sofrendo atualização, como a gente trouxe ontem até no último lance, mais de 50 jogadores denunciados neste momento, mas como trouxe também o Vitor Sérgio Rodrigues, é a pontinha ali. Mas eu acho muito legal. O menino lá, o árbitro da máfia do apito, foi banido do futebol. O Edilson Pereira e vários Carvalho. Outros... lembrando, reclusão de 2 a 6 anos, isso, tá? E vários outros ficaram marcados por isso. Eu acho que com esses caras e alguns, por exemplo, o Bauerman, eu acho que é o nome que surgiu primeiro e um cara importante dentro do Santos e tudo. Cara, ele jogou fora, como disse ontem, acho que Everton Ribeiro falou sobre, Veiga falou sobre, é muito legal. Acho que o Renato falou sobre. É um lugar para tão poucos. Você macula um negócio que é para 1% do... Menos. 0,5% dos meninos que sonham chegam. E menos ainda chega a um patamar de um Bauerman para ganhar o salário do Veiga, do Everton Ribeiro, dos caras top. E aí, você como o Bauerman e os outros investigados e tal, você vende isso, cara. Você vende... no caso do Bauerman já é réu, tá? Ele vai passar por julgamento, tá? Cara, é bizarro. E aí você vai ser afastado, dificilmente vai se reempregar no futebol brasileiro. O cara acaba a carreira. E o que mais... O Vess falou do caso por 50 conto. Do Juventude, jogadores de Juventude. Porque assim, o Bauerman, o Pedrinho, que foi citado, do Atlético Paranaense, eles fizeram em jogos valendo. Assim, que o clube precisava daquele resultado e eles, imagino que queriam o resultado. Agora, você imagina no caso do ano passado, o Juventude com várias rodadas de antecedência rebaixado, a Chapecoense em 2021, que já tinha várias. Cara, esse cara sem motivação esportiva, olha quanto facilita para esses caras essa manipulação de aposta. Né? Tem superchat na tela aí, pode falar, tem superchat também. Tá, muita gente falando, mas isso lógico que isso ia acontecer a partir do momento que permitiram apostas, para resolver tem que acabar com a aposta. Importante. Mesmo que a aposta seja proibida no Brasil, a aposta vai continuar em todos os outros lugares do mundo. A aposta tem na Inglaterra desde 1800 em Guaraná de rolha. Então, assim... E com bem menos casos que aqui. Exatamente. Se não houver punição para as pessoas que estão envolvidas nisso, você não vai resolver, porque fala assim, vai proibir, vamos supor, chegou alguém... É tirar o sofá da sala. Exatamente, é tirar o sofá da sala. Tirar alguém extremo e fala, ok, não vai ser mais permitido a aposta no Brasil. Não tem mais aposta, a única aposta que pode é via Caixa Econômica Federal, como era, há alguns anos lá. Não pode mais. E eu não vou nem entrar aqui no mérito do jogo do bicho, que é uma contravenção que existe há, décadas e décadas e décadas, e todo mundo aceitou. Às vezes tem força do Estado do lado de uma banca de... Às vezes tem força do Estado que fardado vai jogar no bicho, mas aí é um pouco lá daquilo que eu contei da nossa formação, né? Não tô nem entrando nisso. Vamos supor, proibiu a aposta no Brasil, não tem mais casa de aposta no Brasil, não tem mais... Ok. O cara que faz, se não for punido, ele vai fazer com uma aposta de uma casa na Inglaterra, de uma casa na Espanha, de uma casa no Paraguai, de uma casa... Porra, então assim... E com um detalhe, não é o fato do roubado ter dinheiro
que justifica. Porque aí ontem eu conversando também lá em família, falei, cara, tu acha que o cara rouba o banco é bilionário, né? Os grandes bancos brasileiros são trilhardários. Ah, então não tem problema, porque eu tô roubando de um banco. Ou então, assim, roubei de um banco, qual é a solução? Não, a gente acaba com o banco. É isso que está sendo discutido aqui. Pô, tem uma joalheria assaltada, qual é a solução? Vamos acabar com a joalheria. Não é isso que acontece. O cara vai ser lesado 2 vezes, né? E, cara, entenda, acabou aqui em São Paulo, você já teve... na evolução dos crimes, durante um tempo tinha o sequestro relâmpago. Depois entenderam, começou a ter muita operação, agora vamos para assalto a banco. Agora é assalto em joalheria, daqui a pouco é roubo de celular. Cara, então não pode ter celular, não pode ter mais banco, não tem mais o quê? E aí por aí vai. Não é assim a solução. De novo, o malandro, o criminoso, sempre vai dar um jeito. Sempre. Para encontrar o crime. Se você acaba com um site de aposta, ele vai fazer em outra coisa. Até porque, lembrando, quando teve a máfia da loteria esportiva, no ano que eu nasci, 1982, tinham inclusive mais investigados do que no momento. Né? Eram 120 a 125. Em 1982, não existia site de aposta. Não existia nem site. E isso não deixou... Em 2005, no caso do Edilson, você não podia fazer aposta no Brasil. Mas já aconteceu. O aliciador já chegou no Edilson Pereira de Carvalho com apostas de sites de fora do Brasil. Então, assim, acabar com o site de aposta não é a solução. Não é a solução. Você tem que pegar e colocar essas pessoas serem punidas, colocar e atuar de fato para botar. Eu acho que nesse caso punir. A punição esportiva ela é tão importante quanto nesse caso específico, a punição esportiva, para mim, ela é tão importante quanto, se bobear mais pro futebol do que a criminal. Pro futebol você precisa ter uma punição exemplar eu estava vendo ontem, acho que com o Andrei Campos falando sobre o regulamento e ele é um cara que entende muito de direito esportivo, que você tem, em casos assim, a possibilidade, por exemplo, de paralisação ou cancelamento do campeonato com as posições do jeito que estão, inclusive valendo para a classificação de Libertadores, só não iria ter campeão e tal. Tô indo no caso extremo, tá? E rebaixado. Eu tô indo no caso extremo. Daqui a pouco eu vou na nota da CBF que falou que não vai paralisar. Tudo bem, eu tô indo, só que assim, tem que ser extremo. É suspensão de 2 anos pro cara, sem ele poder exercer o cargo de jogador de futebol aqui ou em qualquer lugar. Não, existe banimento do esporte. Não, eu tô indo aqui para coisas que eu já acho que são muito graves. Você tirar um cara desse por 2, 3 anos do futebol, você já deu uma matada muito grande em qualquer coisa. Porque ele não vai, daqui a 3 anos ele vai voltar num nível lá embaixo, sim, vai ter que ficar treinando a parte. E fora basicamente marca, acabou com a carreira do cara. Porque a gente falou do jogo do bicho, que a sociedade aceita, eu acho que isso a sociedade não aceita. Então, assim, o Bauerman, ele vai ser visto pra sempre como esse cara. E isso não tem punição que tire... Caso ele seja condenado. Você falou sobre o eu acho que a Bauerman, condenação pública já veio. Deixa eu passar o nome dos 7 jogadores que estão já como réu, nesse caso, tá? Então, esses jogadores que vão pra julgamento, tá? Eduardo Bauerman do Santos, Gabriel Tota do Ipiranga, Vitor Ramos da Chapecoense, Igor Carius do Sport, Paulo Miranda do Náutico, Fernando Neto do São Bernardo e Matheus Gomes do Sergipe. Estes são os nomes.